E agora sim, Felipe Leão, boa noite, seja bem-vindo ao Cultura Boa Brasileira. noite, tudo bem? Obrigada, tudo bem você? Obrigada por aceitar aqui nossos convites e estar aqui Eu que conosco. agradeço. Bom, então vamos lá. Vou já direto partir para a primeira pergunta aqui. E antes, claro, vou te apresentar, né? Até no início do programa eu disse aqui para nossa audiência que você foi recomendado, né, pelo pessoal que acompanha o Jones. Falou: olha, se for falar de cinema, conversa com o Felipe Leão, chama ele, porque ele sabe tudo e vai ser muito importante aí poder trazê-lo aqui no Cultura Brasileira. E aí, a partir disso, eu fui te acompanhando, né? Vendo a sua produção, já sigo o seu canal também. Então, o Felipe, gente, Felipe Leão, ele é crítico de cinema, ele é professor, ele tem formação na geografia também, e você faz parte da Ancine, é isso? Não, faço da Abracine, Associação Abracine. Brasileira de Críticos de Cinema. Muito bem. Então, e aí, claro, ele tem um canal também no YouTube, ele oferece curso também, a gente vai falar mais sobre isso. E aí, já logo de cara, quero te perguntar que você possa aqui trazer para nós um pouco sobre como você avalia o cenário atual do cinema brasileiro a partir de 2 pontos. Então, acho que aqui seriam até 2 perguntas. A primeira, o contexto social, econômico, em que sentido? Há uma grande premissa, Felipe, de que quem vai ao cinema no Brasil é uma classe média, portanto, o cinema ele tem um recorte mais elitizado. Então, queria te perguntar se isso é verdade. E também sobre essa questão mais da produção, da distribuição, do fomento de política pública, enfim, e do acesso, né, aos cinemas aqui no nosso país, no nosso cenário. Sim, boa. Então, com relação à sua primeira questão, Thalita, a gente tem um cenário que se configura de maneira muito geral, para além da esfera brasileira, no caso, que é essa mudança espacial da dinâmica do próprio cinema. E aí a minha formação em geografia pesa nesse lugar. Porque, historicamente, o cinema ele vai caminhando de vários espaços de exibição até chegar ao que a gente apresenta hoje, o que a gente concebe atualmente. Então, o cinema ele nasce lá nas ruas, por exemplo. Na verdade, antes ele é apresentado nos ditos teatros, nos teatros de variedades. Então, você não tinha um espectador que era específico para cinema. Depois ele vai para o cinema de rua, o que configura um espectador muito mais atento para cinema, e etc. E ele vai para o shopping em determinado momento. Quando ele vai para o shopping, ele atinge um novo tipo de experiência que não era a experiência específica da sala de rua, né? Porque a sala de rua é aquela experiência cultural onde o espectador, portanto, ele sai da sua casa em direção a um lugar na cidade que concentra atividades culturais. Então ele sai da sua casa e ele experimenta cinema, ele experimenta cultura e ele permanece com essa experiência de cultura para além do próprio consumo, percebe? Quando há essa mudança da rua, inclusive experimenta a cidade, né? Porque ele precisa caminhar a cidade e viver a rua. Quando a gente vai para o cinema de rua, como o cinema de shopping, e, portanto, uma extremação dos processos capitalistas, a gente primeiro se apresenta sobre um processo de perda de direito à cidade, né? Até pela maneira de se locomover. A gente sai de casa, pega um Uber e do Uber vai direto até o shopping, ou vai de carro até o shopping, e você não experimenta a cidade, você simplesmente vai para a sala de cinema. E o shopping, ele nada mais é do que uma feira global, né? Eu sempre faço essa brincadeira com a galera em pensar a feira de rua, feira de frutas, etc., e pensar numa feira global. O shopping é como se fosse uma feira de rua, só que concentra as atividades econômicas globais no local. Ou seja, existe uma concentração econômica nesse lugar que faz com que esse sujeito, esse cidadão, saia da sua casa e vá em direção a esse shopping center para viver uma experiência cidadã que, na verdade, não é nada cidadã, é de consumo. O Milton Santos, inclusive, ele tem uma frase muito interessante, que a partir desse momento histórico, o capitalismo cria não cidadãos, mas consumidores, né? E a presença do shopping center nada mais é do que a consolidação e a extremação desses processos. E nesse lugar, a gente tem uma mudança na dinâmica não só da experiência do espectador, mas também do próprio fazer cinematográfico.
porque os filmes mudam quando eles chegam no shopping. Por quê? Porque eles extremam a sua característica mercadoria. Eles passam a ser filmes produtos. Filmes produtos, portanto, que têm a sua função lucro. É claro que antes também era a função lucro, mas ele se intensifica, ele se extrema nesse processo quando ele chega no shopping. E quando a gente chega nesse processo, Thalita, a gente tem uma outra questão, porque que é a dificuldade de fazer com que o cinema brasileiro tenha acesso a esses lugares, a esses espaços, a espaços de consumo, que passam a ser os espaços monopolizados da experiência cinematográfica. O shopping hoje é a experiência majoritária de cinema que a gente tem no Brasil. A gente tem, nos últimos relatórios, inclusive, da Ancine, uma porcentagem de 11% de salas de rua, em detrimento a 89% de salas de shopping no Brasil. Então, veja, nós temos, portanto, uma concentração, um monopólio de salas de cinema de shopping, e essas salas de cinema de shopping, elas são monopolizadas em poucos grupos. UCI, Cinemark e etc. Esse monopólio em poucos grupos facilita, inclusive, com que o monopólio internacional atue no Brasil. Entende? Porque essa empresa internacional, esses grupos distribuidores que vão estrear os seus filmes no Brasil, eles encontram no Brasil um terreno facilitado para ter os seus filmes exibidos, na medida que ele precisa negociar com poucos grupos. Com a Cinemark, com a UCI e esses poucos grupos que monopolizam essas 89% de salas no Brasil. Então, essas salas de cinema no Brasil, que são concentradas em poucos grupos, que já se apresentam de uma maneira onde o espectador espera o produto, portanto, a arte, mercadoria, vai ter também nessas salas um monopólio do cinema hollywoodiano, que é um monopólio que atua no Brasil de maneira acentuada. Então a gente já encontra uma dificuldade aqui, Thalita, de conseguir consolidar que o cinema brasileiro esteja presente nas salas de cinema, porque existe um monopólio do mercado exibidor brasileiro e um monopólio de atuação da distribuição internacional por aqui. E, historicamente, Thalita, houve mitigações desses problemas. E aí é onde a gente entra na sua segunda questão, que é, por exemplo, a regulamentação do streaming e a cota de telas. Né? Uma cota de telas que a gente tem hoje que é frágil, mas que é melhor ter do que não ter, mas é frágil, que existe justamente para tentar corrigir esses problemas da presença do cinema brasileiro nas salas, para que esse monopólio do cinema americano não se configure de fato nas salas de cinema, que a gente possa ter alguns filmes brasileiros exibidos e, portanto, ofertados para que a gente possa, de verdade, conhecê-los. E, historicamente, Thalita, a gente vê que todos os momentos da nossa história onde houve cota de telas, a gente teve sucesso e crescimento da nossa indústria. Todos os momentos. Só que todos os momentos de crescimento dessa nossa indústria e que é condicionado também por essa cota de telas, foi acompanhado por um subsequente sucateamento dessas políticas públicas por políticas neoliberais. Então, eu sempre cito, por exemplo, o cinema brasileiro da década de 70 e 80, que após a redemocratização foi acompanhada dessa importação das práticas neoliberais, protagonizada pelos Estados Unidos, a exportação dessas práticas neoliberais em direção ao sul global, que teve por consequência, inclusive, ditaduras e, inclusive, assassinatos de presidentes na América Latina, né? E que, no âmbito econômico, teve consequências nas indústrias locais. Destruição das indústrias locais, para que da destruição dessas indústrias locais houvesse a entrada massiva das indústrias internacionais por aqui, configurando, portanto, esse monopólio. No Brasil não foi diferente, e a gente precisa lidar com o cinema como uma indústria também. E se a nossa indústria vinha sendo fortalecida nesse contexto histórico, década de 70 e 80, a partir desse momento da entrada massiva do neoliberalismo exportado pelos Estados Unidos para cá, a gente vê um processo de sucateamento da Embra Filmes, que era a nossa empresa brasileira de filmes à época, que financiava o cinema brasileiro de forma direta e frontal. E aí qual é o discurso, tá? Então, o mesmo que a gente vê com Correios, o mesmo que a gente vê com a Petrobras, o mesmo que a gente vê com todas as empresas brasileiras que eles tentam privatizar o que conseguiram privatizar. O Estado não consegue gerir,
tem corrupção, como se não tivesse corrupção em nenhuma empresa privada, né? Tem corrupção, tem isso, tem aquilo, clientelismo, etc. E assim, é claro que haviam problemas na Embrafilme, como há em qualquer uma empresa. Só que esse discurso de que o Brasil não conseguiria gerir o seu próprio cinema é falso na medida em que a gente tinha um sucesso aqui no Brasil na nossa produção, uma construção de público crescente aqui. Só que esse discurso, ele existe justamente para fazer com que essa indústria enfraqueça, com que essa empresa que financia o nosso cinema fique cada vez mais sucateada, e na medida em que ela se sucateia, mais o discurso se amplifica. Ou seja, olha aí, tá vendo? O cinema brasileiro não consegue fazer, o Estado não consegue atuar. Claro, né? Um processo de sucateamento, um processo de menos investimento na empresa, menos a empresa consegue atuar, até que ela fica em frangalhos e o governo Collor vai lá e extingue ela. Né? E aí, a partir disso, Thalita, o que a gente vê? Um cenário de se a gente construir o nosso público, se essa empresa brasileira de cinema ela conseguia construir um público e criar um público para cinema brasileiro, e isso era crescente, boa parte dos maiores públicos no Brasil ainda são da década de 70, e a gente tinha 90 milhões de habitantes a essa época, e grande parte desse público estava nessa época, quando a Embrafilme acaba, e essa indústria que alimentava essa demanda por filme brasileiro acaba, essa demanda fica de peito aberto. E quem vai atender essa demanda? Os mesmos que financiaram o neoliberalismo por aqui. Os Estados Unidos. E aí, a partir desse momento, a gente vê um monopólio de filmes internacionais não, americanos, especificamente, nas salas de cinema, que vai perdurar pelas décadas seguintes. E as cotas de telas que vêm em seguida, tanto a partir dos anos 2000, como a que a gente vê agora, são processos de mitigação desses problemas. E todos os momentos quando houve cota de telas, houve maior crescimento do público para cinema brasileiro. Isso é um fato histórico documentado. A gente não precisa ir para outra direção. Tá? Ou seja, os brasileiros gostam de filme brasileiro. Porque Sim. há uma ideia, assim, muito de senso comum que se diz que brasileiro não gosta de filme brasileiro. É claro que é muito generalizado isso, mas há isso muito povoado na cabeça das pessoas. Ah, não, porque brasileiro não gosta de filme brasileiro. Não é verdade, pelo menos dentro de tudo isso esse panorama que você está trazendo, né? Sim. Não, brasileiro gosta de filme brasileiro. Brasileiro não tem acesso a filme brasileiro. Essa é a grande diferença, porque é um mercado monopolizado na mão desses poucos grupos. Né? Que, primeiro, distribuidores que vão escolher exibidores que vão escolher que filmes vão passar, e distribuidores desse monopólio internacional que, na verdade, vão obrigar esses grupos monopolizados de exibição a exibirem seus filmes, né? Porque existe uma maior capacidade de negociação frente aos produtos brasileiros. Então, assim, eu até falo com a galera o exemplo do Homem-Aranha lá, com os 3 Homem-Aranhas, né? Nessa mesma época, o Brasil estava lançando um filme que eu nem gosto tanto, que é o Medida Provisória. Medida Provisória era um filme que tinha estreado na primeira semana e estava conquistando público. E para cinema brasileiro, é mais ou menos assim. A primeira semana é muito importante para angariar o primeiro público que vai fazer com que os outros assistam. Percebe? A segunda semana e a terceira e a quarta são mais importantes do que a primeira, inclusive, para o cinema brasileiro. E o Medida Provisória estava galgando esse público de maneira ascendente. Só que ia estrear o Homem-Aranha. E o filme com demanda crescente saiu da sala para estrear o Homem-Aranha. Aí você vai me dizer, não existia demanda pelo filme pelo Medida Provisória? Claro que existia. Não, sequer chega em alguns lugares. Eu sou do interior de São Paulo, por exemplo, e tem muita coisa, tem muito filme brasileiro que não chega em muitas cidades desse país. Não chega. Eu nem lembro, 2020, acho que foi 2020 que lançou a Medida Provisória, né? Eu acho que bom, não sei onde eu assisti, mas enfim. Só que aí você falou uma coisa, eu fui lembrando, porque você trouxe todo um panorama, um contexto ali, década de 70, 80, mas depois desse momento houve um novo fomento
de um cinema brasileiro, de uma produção, pelo menos? Porque você me fez lembrar, por exemplo, do Polo de Paulínia. O Polo de Paulínia, me parece, porque hoje é um grande elefante branco lá, não sei se você se lembra um pouco desse contexto, mas o Polo Cinematográfico de Paulínia foi uma grande vitrine que assim publicizava a produção do cinema brasileiro. E isso, na minha memória aqui também, assim, é porque conforme você foi falando, eu fui lembrando. Eu também não tenho dados e informações, mas hoje, e ele é o quê? É um recurso federal, porque ele advém dos recursos da Petrobras, né? Paulínia existe, inclusive, por conta da maior refinaria desse país. Mas houve um novo momento de uma tentativa de fomentar esse cinema brasileiro, e aí, junto com isso, eu te pergunto, tem uma questão de produção e tem uma questão de distribuição também, que é o que você está trazendo aqui, né? São coisas que, evidentemente, estão juntas, mas acho que são dois problemas, que é a questão da produção, que talvez exista, me parece, né? Assim, ao que você está trazendo. Mas a distribuição, que é a grande questão, porque a gente está alinhado aí, é uma questão mais mercadológica e de empresas que tomam o monopólio da distribuição de filmes, né? Quando você disse no início que você não lembrava onde você tinha assistido ao Medida Provisória, é interessante que a gente parte desse lugar, porque o mercado exibidor brasileiro, além de ser monopolizado em poucos grupos, ele é também hiperconcentrado. Então, só um dado recente, na verdade de 2016, um terço das salas do Brasil, se concentram em São Paulo. E um terço das salas de São Paulo se concentram no segundo maior polo exibidor, que é o Rio de Janeiro. Aí você pensa o resto. Aí você pensa os outros lugares. Nesse dado de 2016, o Acre tinha 2 salas de cinema. O Acre tinha 2 salas de cinema. E aqui a gente não está falando de pequenas e médias cidades, a gente está falando de um estado como um todo. Se a gente for trazer sobre uma escala ainda mais específica, a gente vai ver que, além de tudo, se concentra nas grandes cidades, e as pequenas e médias cidades vão ter pouquíssimas salas de cinema. Salas de cinema em que o cidadão precisa percorrer quilômetros para poder experimentar uma sala de cinema, para poder ver um filme. E aí a gente vai ver inúmeras barreiras para que esse sujeito possa ver um filme brasileiro. E aí, Thalita, vem uma terceira questão que é até simbólica nesse sentido, porque essa indústria da cultura que expõe e que cria demanda a partir da oferta dos filmes vai criar nesse jovem, não só no jovem, mas no potencial consumidor, a ideia de que filme que ele tem que assistir. Por quê? Porque todo mundo está falando daquele filme. E se todo mundo está falando daquele filme, ele precisa se sentir pertencente a determinado grupo. E é esse sujeito que tem um cinema a tantos quilômetros de distância para assistir, quando ele conseguir, e se ele puder assistir, e assim, vale para o cara que tem muito tempo muito longe, ou também para os que são próximos de um cinema, porque ele tem que escolher qual que ele vai assistir, porque é caro, né? Então, quando ele vai ter a oportunidade de assistir, o que ele vai escolher? Ele vai escolher ver o filme brasileiro ou o filme que está publicizado? O filme que está ofertado massivamente e que todo mundo está assistindo e que eu tenho que assistir para poder me sentir pertencente em grupo? Para que eu possa fazer parte desse grupo, dessa conversa, desse diálogo. Então passa por inúmeras questões, desde a questão simbólica, desde a questão geográfica, da distribuição, do monopólio, e para fazer com que a gente possa minimamente reverter isso, é ofertar cinema brasileiro. Passa pela oferta do cinema brasileiro e para a desconcentração desses espaços. Que a gente possa ter mais filme brasileiro sendo realizado e sendo exibido por um mercado exibidor que se espalhe pelo Brasil. Que possa ter outros polos de exibição, como existe em Pernambuco, por exemplo, no Ceará, tem se consolidado, mas que, no final das contas, tem poucas salas para exibi-los. Sabe? Então, como se ver em tela se nem mesmo o nosso mercado exibidor consegue distribuir esses espaços de maneira minimamente, eu não digo nem igual, porque, claro, cada estado tem as suas demandas pelo número da população, mas pela desigualdade proporcional, inclusive, que esses estados têm entre si em número de salas e em termos de produção.
Bom, e aí, eu até ia te perguntar, tem algumas pessoas falando sobre isso, mas eu vou colocar esse comentário aqui na tela, que é justamente o Tela Brasil, né? Que é esse streaming que está para ser lançado aí no segundo semestre de 2025. E aí o Sil tá falando o seguinte, olha só, tá saindo a Netflix pública do cinema nacional, que é o Tela Brasil, né? O que fazer para reorganizar os camaradas do cinema e pressionar investimentos públicos? Conseguimos um projeto de indústria sério? Precisamos da pauta para agitação. Boa. Então, o Tela Brasil é mais uma questão que visa mitigar os problemas de espaço de exibição. Até porque toda aquela história que eu contei da mudança do cinema de rua em direção ao shopping, hoje tem uma terceira mudança, que é a mudança do shopping para o cyberespaço, portanto, para os streamings. Né? Então, o consumo de cinema ele mudou também nessa direção. A sala de cinema e a experiência shopping elas estão em crise. E a experiência de consumo ela cada vez mais se centraliza na nossa casa. Justamente porque a gente não precisa do deslocamento para consumir. A gente, na nossa casa, a gente pede a comida, a gente compra roupa, a gente faz tudo e, no final das contas, também vê filme. Certo? Então, a nossa experiência de consumo ela se concentra na nossa casa. Então, o capitalismo ele cada vez mais vai se interiorizando na nossa existência, na nossa vida. E o cinema também entrou nesse lugar. Só que aí, esses streamings, no Brasil, eles não são regulamentados. Não passou ainda uma regulamentação do streaming, regulamentação essa que está sendo travada por esses agentes públicos que estão a serviços da classe dominante no Congresso, boa parte deles. E engaveta esse projeto e deixa esse projeto para depois, e para depois, e para depois. E o Tela Brasil, ele surge num momento muito oportuno, justamente por conta do Ainda Estou Aqui. Né? Ainda Estou Aqui, que concorreu a 3 Oscars e ganhou o melhor filme internacional, e que foi, portanto, um grande possibilitador para o cinema brasileiro nesse sentido. A gente sempre diz, o cinema brasileiro nunca precisou de um Oscar para testar sua qualidade. O cinema brasileiro sempre foi muito bom e excelente, e sempre teve público quando convém ter público no sentido de ter espaço para ser exibido, sem precisar de um Oscar para isso. Mas o Oscar seria importante, e foi importante, para ser uma janela de oportunidade para uma série de coisas. E uma delas, o Tela Brasil. Eu acredito, inclusive, Thalita, que o Tela Brasil nem seria anunciado agora. Que o governo enxergou, nesse momento, a oportunidade de anunciá-lo por conta do Ainda Estou Aqui. E, portanto, criar público para isso nesse momento. Foi uma oportunidade, inclusive, que eles encontraram nesse momento. Agora, ainda é muito cedo para a gente falar sobre o Tela Brasil de maneira mais aprofundada. O que eu posso dizer é que ele é um possibilitador no sentido de que muitos filmes brasileiros, e esse é o grande problema, que é o problema de estar presente nas salas, muitos desses filmes, eles são realizados e eles não têm onde serem exibidos. Muitos desses filmes são realizados e quando são exibidos, eles são exibidos em 2, 3 sessões em festival e morrem no festival. Porque eles não têm lugar para aparecer. E o streaming seria esse lugar para que esses filmes pudessem ter um espaço. Só que a grande questão é que o streaming também está inserido dentro de uma dinâmica capitalista. E, portanto, a Netflix, a Prime, a HBO, ou seja, qual for, ele vai inserir no seu catálogo os filmes que eles consideram que possa haver demanda para serem assistidos. Então, aqueles que não houve uma propensão de criação de demanda para que eles estejam presentes, eles continuam sem espaço mesmo com a presença dos streamings. Qual é a grande questão do Tela Brasil, então? A possibilidade de que esses filmes possam ter um espaço, possa ter um lugar que as pessoas os conheçam. Percebe? Agora, ainda assim, é muito cedo dizer isso tudo, porque a gente precisa discutir uma série de questões com relação a isso. Porque a gente não tem uma empresa brasileira de filmes, a gente tem a Ancine. E a Ancine, apesar de ser melhor ter do que não tê-la, ela é uma agência reguladora. E sendo uma agência reguladora, ela gere recursos públicos para entes privados. Essa é a parada. Então, os recursos públicos são usados para que entes privados possam usar esses recursos para produzir produto audiovisual. E quando são produzidos esses recursos audiovisuais, eles passam a ser direitos privados, de direitos privados.
e não de interesse e de direitos públicos. E essa empresa que realizou o seu filme, portanto, pode negociar esse filme com qualquer empresa. Ela vai tentar negociar com a Netflix, vai negociar com a HBO, com a Prime, etc. E onde fica o Tela Brasil nisso tudo? Como o Tela Brasil vai adquirir direitos de exibição? Isso tudo a gente não sabe ainda. A gente vai ver nos próximos capítulos. Quer dizer, não existe uma lei, então, uma regulamentação, ou melhor dizendo, uma cota para essas plataformas. Por exemplo, precisa ter um número X de produção brasileira na Netflix, na Prime Video, na Amazon. Não existe isso hoje. Fica a critério da própria plataforma, é isso? Existe todo um discurso na direção de ter esse número específico de porcentagem de filmes presentes nas plataformas, mas isso demanda de uma regulamentação. Só que a regulamentação esbarra em uma série de questões que, claro, são questões que passam justamente por atrasar esse processo. Que vai desde essas empresas reivindicarem a ideia de que não tem como reservar determinada porcentagem de filmes brasileiros, porque, teoricamente, na visão mágica da cabeça deles, o streaming tem catálogo infinito. E se tem catálogo infinito, ou supostamente infinito, você não pode delimitar uma porcentagem de filme. Só que a gente sabe que não é infinito, sabe? A gente sabe que não existe isso de catálogo infinito. Então, a conciliação de uma porcentagem para o filme brasileiro, ela é facilmente e plausível de se construir. Mas isso tudo, Thalita, está muito vinculado à ideia de que essas empresas elas não querem pagar imposto. Pagar imposto e seguir determinadas dinâmicas de soberania nacional. Porque agora, qual é a grande questão? Essas empresas vêm até o Brasil, produzem riqueza aqui no Brasil, com o nosso espectador, com o nosso consumidor, produzem riqueza com esses produtos e leva tudo para o estrangeiro, invasão de divisa, literalmente. Então, o que prevê, além de outras muitas coisas, uma regulamentação do streaming, as que estão tentando tramitar no Congresso, que se fique no Brasil através da Condecine, que é o tributo que as empresas que atuam no setor do audiovisual brasileiro pagam, que se fique aqui no Brasil de 3% a 6% de contribuição que alimenta o Fundo Setorial Audiovisual, a FSA. E a FSA, ela é um fundo responsável por alimentar de maneira direta a produção audiovisual brasileira. Então, qual é a grande questão? Toda empresa brasileira que atua, a brasileira internacional, que atua em território nacional no setor do audiovisual, paga a Condecine e esse valor vai para o Fundo Setorial Audiovisual para produzir conteúdo audiovisual brasileiro. E aqui a gente está falando de série, a gente está falando de televisão, a gente está falando de filme, a gente está falando de videogame. Falando disso tudo. Só que os streamings, eles não pagam Condecine. Os streamings não pagam, não estão inseridos sobre uma ótica de regulamentação. E aí, primeiro, é discutir soberania e é discutir esses streamings atuando no Brasil e evadindo divisa à torta direita. Né? Só que aí o liberal vai fazer o quê, Marita, para atrasar todo esse debate? Esse dinheiro, esses 3%, 6% vai sair da tua conta. É você que vai pagar, consumidor, por esses 3%, esses 6%. E aí, assim, tá? Então, vamos lá, 3%. Tá? Se a gente for... Vamos passar pela lógica deles primeiro. Se a gente for pensar que a Netflix vai aumentar o valor do serviço em 3% e vai repassar esses 3% para você. Quanto vale 3% do valor da Netflix? É esse valor que é o custo? Será? Que é só isso? Tá, então, se é isso que vai aumentar, beleza. Mas vamos avançar mais um pouco nesse sentido. A Netflix, ela já vem aumentando, Netflix e os outros streamings, já vem aumentando o seu valor de catálogo ano após ano, mês após mês, e não tem regulamentação para isso. Não tem regulamentação. O nome disso é capitalismo. Não é regulamentação. Posso dar um exemplo? Desculpa até te interromper, porque eu sou assinante do Netflix e eu comecei pagando, eu acho que era R$ 9,90, alguma coisa assim. Foi para R$19,90, de repente virou R$75. Pois é. Aí eu falei, o quê? Aí eu voltei para uma assinatura que é a que eu tenho hoje, que eu pago acho que R$20, mas porque tem propaganda. Propaganda. Claro. Quer dizer, virou um grande negócio.
né? Sim, sim. Uma lógica de mercado ali completa. Sim, perfeito. E aí que a gente vê essa questão, tá? Por que a Netflix aumenta o tempo inteiro? Porque, no final das contas, é como o capitalismo funciona. No capitalismo, tudo tende ao monopólio. E lá no início, como é que a gente via o cenário de streaming? Tudo surge com a Netflix, mas depois da Netflix começa a pingar um monte de serviços de streaming. É Netflix, aí vem o da Prime, vem o da HBO, vem esse, vem aquele, mas aí começa a surgir também um monte de pequenos streamings junto. Então tinha uma variedade enorme de streamings surgindo. Como é que é hoje? Hoje a gente vê um cenário monopolizado em 5 grandes streamings, que é o cenário de monopólio que o capitalismo tende a acontecer. Por quê? Porque um streaming compra o outro, ou então atua no vermelho para quebrar o outro e o outro deixa de existir, e aí a gente sobra com 5. Esses 5 serviços de streaming que sobram, inclusive recentemente surgiu a notícia que eles aqui no Brasil formaram uma associação chamada Streama para discutir o modelo de negócio no streaming no Brasil. Na verdade, é nada mais do que uma associação para atuar dentro do serviço da esfera pública, inclusive com relação à regulamentação do streaming. Ou seja, 5 grandes grupos que têm interesses muito específicos e que, por serem um monopólio de exibição, controlam o preço. Então a Netflix aumenta o valor porque ela sabe que é monopólio. Ela sabe que ela pode aumentar. Ela sabe que ela pode. Que as pessoas vão continuar assinando. Percebe? Porque não tem uma outra opção. Claro, exatamente. Sabe? Quer dizer, Porque ele ela já. mesmo destrói a outra. E a dinâmica, né? Porque no fim você já gerou uma, inclusive, digamos, dependência. Eu não fico, assim, em tese, eu não fico mais sem Netflix, porque eu gosto. Sim. Eu gosto de acompanhar. Quer dizer, já Sim. virou algo que já está dentro, inclusive, do meu orçamento, que eu quero ter aqui, quero ter aquilo. Eu consumo aqueles filmes, aquelas séries, enfim, aqueles produtos que estão ali presentes naquela plataforma, né? Então, é uma dinâmica, um modelo de negócio que deu muito certo. A gente já entendeu isso, inclusive, né? Já ficou, já virou essa dependência, inclusive, desse mercado consumidor brasileiro, já ficou completamente atrelado, né, Felipe, a essas plataformas todas, e eles já deram o pulo do gato, quer dizer, eles já capturaram e agora eles estão só lucrando em cima disso. Perfeito. E aí, é importante que você diga isso, Thalita, porque não é uma individualização do problema, não é sobre falar sobre as pessoas que consomem streaming. Tá tudo bem, é isso. A gente quer se sentir pertencente em grupo, a gente quer falar sobre as coisas que estão saindo, a gente quer ver os produtos audiovisuais que são produzidos. A questão aqui é pensar estruturalmente o problema, né? O que torna isso uma necessidade, o que torna a Netflix e os 5 grandes streamings um monopólio de exibição que quebra, inclusive, as outras. E como surge o Telebrasil nesse sentido? Será que como é que vai ser sustentável nesse sentido? Como é que vai adquirir direitos de exibição disputando com essas 5 grandes empresas? Enfim, é tudo isso que a gente vai ter que ver nos próximos capítulos, no final das contas. Só que aí a questão é essa, né, Thalita? Como é que o liberal diz que vai aumentar o valor para você, né? Que aí ele vai dizer de novo isso, que na verdade esses 3% vai para você, e a gente vê que na realidade esses streamings aumentam ano após ano, mês após mês, independente de regulamentação. Por quê? Porque existe monopólio. Né? Existe monopólio. E aí a gente vai para uma terceira questão também, Thalita, que é uma mentira. Ou melhor, que esses serviços de streaming, na verdade, eles só aumentariam esses 3, 6% para nós se eles fossem canalhas. E na verdade eles são, no final das contas. Por quê? Sim. Porque esses 3% e 6% que eles pagam de Condecine, eles pagariam para o FSA, o Fundo Setorial Audiovisual. O Fundo Setorial Audiovisual, mais uma vez, é um fundo que alimenta a produção audiovisual brasileira. Essa Netflix, essa Max, essa Prime, ou seja, lá qual serviço de streaming seja, ela pode vir ao Brasil, contratar uma empresa brasileira, tanto uma produtora brasileira que realiza os filmes, que é isso, você só pode pegar os recursos do Fundo Setorial Audiovisual se você for uma empresa brasileira. A Netflix não é uma empresa brasileira, mas ela pode contratar uma produtora brasileira para resgatar os fundos setorial audiovisual, realizar produto audiovisual brasileiro para a Netflix. E aí vira um produto audiovisual original Netflix, com Sim. dinheiro público. Ou seja, o dinheiro que a Netflix... O dinheiro que a Netflix paga dos 3, 6%, retorna para a empresa no final dos contos em produto.
O que não faz o menor sentido, a não ser que a Netflix não queira fazer esse filme, não faz o menor sentido que esse dinheiro retornaria a nós enquanto público. Ela pode pegar esse dinheiro de volta. Não, eu ia comentar, na verdade, como para mim, na minha avaliação, é a melhor série de produção brasileira nesse país, que é o Sintonia, que está no Netflix. É uma grande série. Quem não viu, inclusive, eu recomendo que veja. Pelo menos eu acho Sintonia uma série incrível, assim, uma baita produção brasileira mesmo. E aí, falando especificamente de conteúdo agora, eu queria te perguntar, eu sei que você discutiu fartamente sobre isso, todos nós, inclusive, falamos sobre isso, foi um grande assunto aí falando de cinema brasileiro, que foi o Ainda Estou Aqui. Mas se você puder, queria te ouvir a sua avaliação agora, justamente por ter recebido o Oscar, né? Se você entende isso como algo positivo para fomentar, digamos, né, esse cinema brasileiro, esse momento dessa identidade nossa, que a gente é muito assim, virou torcida, né? Tem até a fala da Fernanda Torres falando, eu não quero que vire torcida, a gente já estava fazendo bloco de carnaval, fantasia, a Fernanda Torres virou empadão de camarão, quer dizer, inclusive eu brinco que para mim sucesso no Brasil é isso, é virar foto no empadão do camarão, não o Oscar, enfim, né? Mas eu queria te ouvir sobre isso, assim, se você avalia como algo positivo, apesar de todas as contradições, né? Porque a gente está falando de um diretor que é de uma família de bilionários, tem avaliações críticas sobre isso, a própria escolha narrativa da história, do que se assumiu ali, o que se deixou de evidenciar, como todas as críticas que a gente foi acompanhando ao longo, né, da produção do filme, da exibição e dele chegar ao Oscar, enfim, até aqui. Então, é importante ser parte desse lugar das críticas que o filme recebeu, de nós, da esquerda, para ter a ideia de que, por mais que a gente possa não ter gostado, eu gostei muito do filme, tá? E entendo as críticas e estou de acordo com boa parte dessas críticas. É um filme que parte de um lugar de olhar muito específico, de um cara que é acionista de banco, bilionário, etc., que toma escolhas específicas narrativas no filme, enfim, que trazem algumas contradições. Mas para além de a gente gostar ou não do filme, o Oscar não é sobre qualidade. Entende, Thalita? Nenhum filme do Oscar que já venceu o Oscar na história foi sobre qualidade. É sobre o que essa indústria deseja contar naquele momento. Sobre o que aquela indústria americana desejava contar naquele momento para as pessoas. Sério. Então, o Oscar é uma celebração do cinema americano. E é isso que a gente precisa deixar muito claro. E Ainda Estou Aqui é um filme palatável para americano. Felipe, mas conta a história da ditadura militar brasileira, que eles financiaram, etc. Sim, mas é aquela questão que a gente estava falando. É um filme que se abstém de algumas coisas, inclusive se abstém de algumas coisas para ser palatável, para percorrer em festivais, etc, etc, etc. Mas ainda assim, Thalita, mesmo eu gostando do filme e tendo essas críticas, e mesmo sendo o Oscar uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos, ainda assim, é o que eu disse lá no início para você. O Oscar, ele não é importante para solidificar uma ideia de cinema bom. A gente não precisa do Oscar para validar a qualidade do nosso cinema. Porque isso a gente faz no dia a dia. Quem precisa validar a qualidade do nosso cinema é nós. Somos nós. Sabe? No nosso dia a dia e tendo espaço para exibição desses filmes. Para que esses filmes possam aparecer para as pessoas. Porque não adianta a gente ficar falando aqui, na verdade, o problema do cinema brasileiro é porque ele é ruim. E se você assistiu meia dúzia de filme? Sabe? Não dá para eles precisam ultrapassar determinadas barreiras para conhecer esses filmes. E essas barreiras não é culpa sua. As barreiras são culpas de um sistema produtivo que não faz esses filmes serem apresentados. Então o Oscar ele acaba sendo importante em determinado lugar, não pela validação da nossa qualidade, mas pela janela de oportunidade que um evento como esse traz para o Brasil. É triste que a gente precise da janela de oportunidade criada pelo estrangeiro, por americano, mas é uma realidade materialmente concebida que ela acontece quando esses eventos aparecem, né? Então, Ainda Estou Aqui angariou milhões de pessoas nas salas de cinema, já é um sucesso, já é um blockbuster brasileiro,
Inclusive, um dado interessante, Thalita, que no Brasil, impulsionado não só por Ainda Estou Aqui, mas por Ainda Estou Aqui, Chico Bento e o Auto da Compadecida 2, o cinema brasileiro representa, nesse ano, 40% do público nas salas de cinema. 40% do público nas salas de cinema. Mesmo num cenário precário de pouca cota de tela, de pouco espaço nas salas de cinema, ou seja, existe demanda. E nunca é sobre qualidade, sabe? Eu sempre falo, por exemplo, Farofeiros 2. Farofeiros 2 é um sucesso de público. É ruim, mas é um sucesso de público. Porque o público não está associado exatamente à qualidade do filme. Não é sobre isso. E a gente precisa consolidar essa dinâmica de público aqui no Brasil, porque brasileiro gosta de filme brasileiro. E a janela de oportunidade para Ainda Estou Aqui, passa por isso. Passa por a gente ter um Tela Brasil, passa pelo próximo filme lançado ter público na sala do cinema. Sabe? A grande questão é que a gente tem essa janela e que a gente não feche ela. Que a gente consiga manter essas pessoas dentro da sala do cinema. A gente está vendo agora, Thalita, o lançamento de Vitória, o filme com a Fernanda Montenegro. Que é um filme que está imediatamente impulsionado por Ainda Estou Aqui. As pessoas estão indo assistir. Né? Ou seja, é uma janela de oportunidades imediatamente após esse filme-evento que foi o Ainda Estou Aqui. A grande questão aqui, então, é que a gente tenha políticas públicas que façam com que as pessoas se mantenham nas salas, que elas não saiam dela, que a gente consiga continuar construindo público para o cinema brasileiro. E para quem diz que que o problema de não ter público para o cinema brasileiro é porque o cinema brasileiro é ruim, primeiro, é falso, que há um desconhecimento sobre o cinema brasileiro, e segundo, a gente precisa dizer que nunca foi sobre qualidade. Porque se fosse sobre qualidade, Thalita, eu peço que as pessoas abram agora na Wikipédia a lista de maiores bilheterias de todos os tempos. Se número de público determina a qualidade, aquela é a lista de melhores filmes já feitos na história. E vocês não podem me dizer que Rei Leão, esse Rei Leão em 3D, é um dos melhores filmes feitos na história. Vocês não podem me dizer que Os Vingadores são os melhores filmes feitos na história. Não dá. Então, público não determina a qualidade. Público determina a construção de público. Determina o quanto determinada indústria está disposta a fazer com que esse filme seja assistido. E aí eu já tinha te ouvido, inclusive, nos seus vídeos, né, lá no seu canal, falando sobre o estilo do Ainda Estou Aqui, né? Que você fala que o cinema, esse formato de filme, é um formato que se comunica com o cinema estadunidense. E aí vai a minha pergunta: o cinema brasileiro tem um estilo? Quando você fala assim, isso é cinema... Sabe como a gente... Claro que também isso aqui tô partindo do senso comum, né? Fala assim, isso aqui é cinema hollywoodiano, que eu particularmente não gosto. Não suporto, inclusive. Isso aqui é cinema francês, isso aqui é cinema argentino. O cinema brasileiro, ele tem isso? Você fala assim, esse é um estilo de cinema brasileiro. Dá para você formatar isso num único estilo só, por exemplo? Sim, vamos lá. Primeiro, existe uma falsa ideia de que o cinema brasileiro só produz comédia e drama, né? Não é esse o senso comum que se coloca, que o cinema brasileiro só consegue fazer comédia pastelão, sexo, enfim, cinema de favela, cinema de drama social. É esse o discurso que se traz com relação ao cinema brasileiro. Ou seja, de alguma maneira, mesmo essas pessoas que falam mal do cinema brasileiro identificaram um determinado estilo para o cinema brasileiro. Tá? Muito precário, porque estilo não é exatamente somente isso. Muito precário. Mas, primeiro, existem algumas questões, né, Thalita? Porque, na verdade, quando a gente diz que o cinema brasileiro só faz drama e comédia, a gente precisa, primeiro, tirar o óculos, na verdade, aquele negocinho que bota em cavalo, para não olhar para os lados. Cabresto. Para não olhar para os lados. E perceber que, na verdade, os Estados Unidos, a França, a Austrália, o Japão, qualquer lugar do mundo faz majoritariamente comédia e drama. Porque isso é aristotélico. Esses são os gêneros do teatro grego, sabe? Então isso é histórico. Qualquer país faz mais drama e comédia. Isso independente de qualquer coisa. Mas a gente também produz terror, também produz
ficção científica, também produz distopias. A gente faz isso tudo aqui no cinema brasileiro. Tudo isso a gente faz. Agora, quando a gente percebe essa ideia de pejorativamente chamar o cinema brasileiro de filme de dramalhão para sociólogo ver e de comédia pastelão ou de filme que traz uma ideia de sexo hiperexplorada, isso é um discurso que, mais uma vez, se intensifica a partir da década de 80 como um projeto de destruição da memória do nosso próprio cinema. Porque quando a gente fala que cinema brasileiro é drama para sociólogo ver e putaria e comédia pastelão, a gente está atentando a alguns dos projetos de construção de identidade e de estilo da nossa história. A chanchada, na década de 50, que são as nossas comédias. O cinema novo e o cinema marginal, na década de 60, que eram cinemas críticos. As pornochanchadas, na década de 70, que era um cinema erótico. Percebe? A nossa história, ela é invalidada por esse discurso que aparece e começa a se consolidar a partir da década de 80. Para quê? Para destruir a nossa memória. E a partir da destruição da nossa memória, dizer o cinema brasileiro não sabe fazer cinema. E se o brasileiro não sabe fazer cinema, a gente precisa entrar com o cinema estrangeiro. Que é o que acontece. Então, para responder a sua pergunta, a gente precisa dizer o seguinte: a gente já teve muitos movimentos, e continua tendo de alguma maneira, com projetos de busca por essa identidade e estilo brasileiro. E aí, quando a gente diz isso, é sempre bom que a gente atente à ideia de que essa ideia de identidade brasileira, de estilo brasileiro, é sempre uma ideia. E, portanto, uma idealização. É claro que ela não se configura de facto, principalmente num Brasil em dimensões continentais, onde a gente vê inúmeras regiões com distinções muito claras culturais, né? Então, essa ideia de identidade é uma idealização. Só que uma idealização que parte de uma busca. É buscar a identidade. E é isso que fez as chanchadas, foi isso que fez os marginais, foi isso que fez o cinema novo, foi isso que fez as pornochanchadas. Uma busca por essa identidade. Todas elas com possibilidades de crítica, mas todas elas, com certeza, também por uma busca. Que buscava essa identidade. A grande questão que você está falando do Ainda Estou Aqui parte desse cinema brasileiro a partir da década de 90, que é o dito cinema da retomada, que é um cinema que surge imediatamente após a extinção da Embrafilme, que eu falei lá no início. Ou seja, o cinema da retomada não é uma retomada da busca estética brasileira, mas é uma retomada, uma tentativa de retomada de público. Desse público que a gente conseguia construir lá na década de 70 e 80 e que a gente não está conseguindo mais porque o mercado está monopolizado na mão dos americanos. Então, é uma tentativa de retomar público. E como é que você tenta retomar público? É com política pública? É mais cota de telas? É isso? Não. A tentativa de retomar público foi, nesse momento histórico, por uma importação de práticas americanas. Só que o grande problema, Thalita, é que americano faz cinema americano há muito tempo. E brasileiro não faz filme americano. O brasileiro tem que fazer filme brasileiro. Entende? A Globo Filmes faz filme americano. Tô brincando. Mas é um pouco... Isso responde de alguma maneira. Porque nesse cinema da retomada, Thalita, é o momento onde a Globo Filmes se consolida como monopólio no mercado nacional. É exatamente nesse momento. Porque ela faz um mimetismo ela faz um mimetismo de um cinema americano, não faz, perfeitamente. É claro que assim, vão existir características dessa nossa história porque elas estão presentes na nossa cultura. Então, quando a gente vê os filmes do Leandro Hassum, da Ingrid Guimarães, da Thalita, da Tata Werneck, etc., são filmes que partem de uma noção meio blockbuster, mas de uma noção de blockbuster brasileiro. Porque, historicamente, a gente tem como hábito ver filme brasileiro de comédia. É o nosso blockbuster. A comédia é o nosso blockbuster. E aqui, quando eu digo isso, assim, para além de dizer se são bons ou ruins, eu acho muitos deles bons filmes. A gente tem a noção que o nosso público gosta disso, historicamente, desde as chanchadas. Então, o cinema do Hassum, o cinema da Tata Werneck, o cinema da Ingrid Guimarães, eles estão se comunicando com um pedaço da nossa história também. Apesar de ter uma série de práticas importadas americanas, ainda assim tá ali essas práticas históricas do nosso cinema, das chanchadas, das comédias. O Paulo Gustavo era um cara... Minha Mãe é uma Peça é um baita filme. Baita filme em que sentido? De sucesso mesmo. Claro que muito impulsionado pela Globo, a gente sabe disso, mas...
E pela É um figura do filme Paulo que Gustavo mesmo. O Paulo Gustavo era um cara que arrastava multidões para o cinema brasileiro. Não só nos filmes do Minha Mãe é uma Peça. Os outros filmes que ele sempre levava e arrastava multidões. Então, é isso. A Globo Filmes, ela foi com certeza e continua sendo um monopólio da nossa produção e que traz uma série de problemas, inclusive nessa importação das práticas americanas, na sua forma, no nosso estilo. Mas é importante que a gente tenha em mente também que até mesmo esses nossos blockbusters que têm uma prática importada, neles você vê, mesmo que resquícios da nossa prática cultural. E brasileiro gosta de comédia. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vê as nossas maiores bilheterias nos últimos anos, e não precisa voltar muito lá atrás, elas são comédias. O brasileiro gosta. E quando a gente diz isso, a gente não está falando que a gente tem que parar de fazer os outros gêneros. A gente tem que fazer mais dos outros gêneros. A gente tem que aumentar a escala de produção. Mas a gente não tem que abandonar a nossa comédia, no final das contas, porque ela diz sobre a nossa cultura também. O brasileiro é conhecido por fazer comédia. Bom, olha só, eu tinha muito mais pergunta para te fazer mesmo, o que significa que eu quero muito que você volte aqui, inclusive para a gente discutir sobre arte mesmo, né, para a E classe eu falo muito, né? trabalhadora. Não, que Aí... isso. Não, é que é muito bom mesmo te ouvir, Felipe. É assim, é isso. Eu tinha preparado aqui outras perguntas, mas eu quero realmente que você volte numa outra oportunidade para a gente discutir, para além do cinema em si, a questão de arte e cultura brasileira, porque absolutamente tem tudo a ver. Mas eu queria te fazer, e tem alguns comentários também que eu queria ler junto com você. Eu só queria te fazer uma última pergunta. Primeiro, que você fale do seu curso sobre cinema que você oferece, e também que você possa dizer aqui uma lista de filmes preferidos, 2 ou 3 brasileiros que você recomenda. Que você recomenda aqui para a gente poder assistir aí na sua avaliação, que sejam bons. Tá. O meu curso, ele se chama Introdução ao Cinema, e nele, como o nome indica, é uma introdução ao cinema, e aí a gente fala sobre teoria, sobre história, sobre crítica, sobre política no cinema. É claro que, assim, quando a gente diz introdução, não significa necessariamente que é fácil, porque quem vende coisa fácil também tá te vendendo mentira, no final das contas, mas é um curso que é para todos os públicos, para se interessar por cinema de maneira mais aprofundada. E aí vocês podem encontrar o link nos meus vídeos, no meu canal, ou até no meu Instagram, né? Prof. Felipe Leão. E aí, Felipe é esse nome estranho aí que vocês vão ver, estão vendo aí na tela mesmo. Sobre filmes nacionais, assim, meu filme brasileiro, a galera já tá até falando no chat, é o Falsa Loura, né? Que é uma comédia, é uma dramédia trágica, erótica. Então, assim, é um filme que é, de alguma maneira, um caldeirão de Brasil. E além de ser um caldeirão de Brasil, por ser uma dramédia trágica nesse sentido, é também um filme que fala sobre a classe trabalhadora, sobre a mulher dentro dessa classe trabalhadora, operária. E mais ainda, Thalita, é um filme brega, é um filme cafona, que é mais uma manifestação cultural brasileira que a gente precisa valorizar. Muito. Porque muita gente assiste Falsa Loura e se assusta. Se assusta por quê? Porque está acostumado com o filme americano. E o filme americano é o filme perfeito. E que perfeito, a gente tá falando, é aquele filme que tem que estar tudo no seu lugarzinho, direitinho, sabe? Chato. Na maioria das vezes. Falsa Loura é um filme imperfeito. Falsa Loura é um filme cafona, é um filme brega. É um filme onde a gente tá falando de uma sonhadora. É uma espécie de Cinderela brasileira. É um conto de fadas. E essa mulher, ela trabalha numa fábrica, ela é operária, e o capitalismo bate nas portas dela, só que ela sonha. Como qualquer um de nós sonha. E ela sonha com o quê, Thalita? Ela sonha em conhecer seus ídolos. Ela sonha em conhecer Cauã Raymond e Maurício Matar. E tem coisa mais brega que Maurício Matar? Não tem. Pois é. E um jovem nem sabe quem é mais, né? Você pergunta para uma pessoa de 18 anos, não tem nem ideia quem seja. No máximo conhece por conta do Batata Show, a musiquinha que viralizou. O máximo que conhece do Maurício Matar. Mas em determinado momento ela começa a cantar num karaokê com ele, sonhando, etc. É maravilhoso. É o nosso Anora, só que muito melhor que a Nora. E, enfim, então Falsa Loura é um desses filmes.
Mas a gente, para não citar só o Faça Loura, que a galera já sabia, né? E para não citar só os filmes lá de trás, eu gostaria até de citar alguns filmes de gênero brasileiro, sabe? Que são muito pouco lembrados, e a galera acha que a gente não faz cinema de gênero porque esses filmes não aparecem pra gente. Mas assim, a Juliana Rojas é hoje a minha diretora favorita do cinema brasileiro. E ela faz um filme chamado Sinfonia da Necrópole, que é um filme de terror, de comédia e musical, tudo junto. Se tem mais gênero que isso, eu não conheço. A própria Juliana Rojas faz junto com o Marco Dutra o As Boas Maneiras, que é um filme de lobisomem e que discute questões femininas, maternidade, gestação, num filme de terror. E também Trabalhar Cansa, que é um filme brilhante sobre uma família de classe média que compra um pequeno mercadinho de bairro e vê esse mercado apodrecendo por dentro. É uma crítica muito, muito forte ao capitalismo, inclusive, também. O Denison Ramalho faz Morto Não Fala, ABC da Morte, Amor Só de Mãe, Ninjas. Gabriela Amaral Almeida faz Animal Cordial, que é um baita filme. O Daniel Bandeira faz Propriedade, está disponível na Netflix esse filme, inclusive, muito bom. A Joana Pimenta e o Adirley Queiroz faz Mato Seco em Chamas. O Adirley Queiroz faz Branco Sai, Preto Fica. Enfim, a gente tem uma série de filmes de gênero produzidos no Brasil que vale muito a pena a gente correr atrás e conhecer. Bom, olha só ler aqui alguns comentários então, gente, que vocês enviaram. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver, que é um pouco do que eu queria discutir, mas de maneira mais aprofundada, por isso que eu quero realmente que você volte, viu, Felipe? O Alvin pergunta, eu sou comunista, posso ser fã do Capitão América e do Superman? Se quiser responder, fica à vontade. Não, pode. Essa é uma discussão interessante, entre aspas, porque parte do discurso de que nós, comunistas, a gente só vai gostar do que está de acordo com o que nós acreditamos. E aí, Thalita, assim, se a gente gostar só do que a gente acredita, a gente vai desgostar de 99% das coisas que foram produzidas. Então, sim, a gente gosta. Só que é o que eu sempre digo pra galera, dá pra gente gostar das coisas e ser crítico aos seus processos. E é o caso dos filmes da Marvel. Eu gosto de alguns filmes da Marvel, eu assisto alguns filmes da Marvel, bem alguns, mas, mas é possível, não tem isso. Bom, e aí aqui também tem o comentário do Isaías, que diz: professor, você acha que é capaz de fomentar tanto a produção como distribuição de um cinema independente na internet, captando uma galera que está cada vez mais interessada em produzir conteúdo para as redes? Então, a produção para a internet, ela já acontece de alguma maneira para esse dito cyberespaço. Então é isso. A gente tem uma nova dinâmica de produção que sai do espaço físico, portanto, da cidade, do direito ao consumo à cidade, e vai para o cyberespaço. E quando isso acontece, e aí meu lado de geógrafo sempre volta nesse sentido, a gente deixa de experimentar a cidade porque a gente pode experimentar as dinâmicas de consumo dentro da nossa casa. E o capitalismo cria não cidadãos e sim consumidores. E, portanto, experimentar a cidade é consumir a cidade. Mas se a gente pode fazer tudo isso dentro de casa, a gente deixa de experimentar a cidade para consumir isso dentro da nossa casa. Então a gente faz tudo o que a gente precisa dentro da nossa casa. E as dinâmicas de produção e de fomento ao cinema, elas têm se direcionado cada vez mais para a produção da internet, né? É pensar nos próprios streamings e agora o Tela Brasil também. Então, sim, é perfeitamente plausível que essa dinâmica ela possa acontecer na internet pelo fomento direto do Estado. A grande questão é que, assim, o fomento pelo Estado demanda que o filme seja exibido em alguma sala, nem que seja uma sala, mas depois ele pode ir para o streaming no final das contas. Bom, aqui também o Raoni Souza, que comenta: muitas oportunidades são descartadas. O Minha Casa Minha Vida ergue conjuntos habitacionais inteiros sem sequer um espaço comum para um filme ou batuque. Nem o mínimo tem, nem escola e posto de saúde tem nesses projetos todos. Isso é uma grande discussão. Sim. Não sei se você quiser comentar, viu, Felipe, mas é isso. Muitas obras são embargadas, inclusive, em razão... Houve isso, né? Não sei como é que está hoje, mas eu acompanhei muito, fiz muita reportagem sobre isso.
muitos projetos de Minha Casa Minha Vida que não tinham sequer isso, eram lugares onde só tinha casa, os prédios todos, a forma da maneira mais econômica para as construtoras, mas sequer tinha um projeto de escola, de área de lazer, de posto de saúde, creche, o que quer que seja, que dirá uma sala de cinema, algo nesse sentido também, né? Não, perfeito. Acho que você disse tudo. E aí, quando você fala da escola, é interessante, porque a gente pensar que a escola é uma coisa que eu sempre falo com a galera. O cinema e o audiovisual como um todo, porque eu não vou só puxar a sardinha pro cinema, a gente tá falando de série, a gente tá falando de videogame também. O audiovisual é a arte que mais se comunica de maneira mais frontal e direta com o jovem hoje. Né? Seja essa arte das maneiras tradicionais de se experimentar, ou seja, o cinema, o streaming, etc., seja pelo TikTok, pelo Instagram, ficar rolando vídeo para cima, ou por jogar videogame. Então, o jovem ele é bombardeado por imagem cotidianamente todos os dias. E esse jovem não tem educação imagética, ele não tem educação de cinema, ele não tem educação de nada disso. Então ele lida com o mundo que o expõe a telas e a imagens o dia inteiro, todos os dias, e ele não sabe lidar com isso. Isso causa, inclusive, ansiedade, depressão, uma série de outras questões patológicas causadas pelo consumo de telas sem um direcionamento, no final das contas. E quando eu digo isso, assim, é claro que todo mundo vai puxar sardinha, no final das contas, de quem estuda as suas áreas, de falar, tinha que ter uma disciplina de cinema, tem que ter disciplina disso. Aí a escola não sustenta também isso tudo. Mas, assim, é isso. O cinema é uma arte que está conectada com a vida de todos, sabe? E, inclusive, nosso currículo escolar. Primeiro, quase não tem ensino de artes visuais, né? Sobretudo depois da reforma. A gente não tem ensino de artes visuais no nosso currículo escolar. E quando tem esse currículo de artes visuais, e aqui não é um desprezo a esse tipo de ensino, mas ele permanece estudando a cerâmica da Babilônia de sei lá quando, sabe? E, mais uma vez, é importante que se estude a cerâmica babilônica. Mas a gente não estuda a história do nosso cinema, a gente não estuda a produção cinematográfica brasileira, portanto, o nosso cinema novo, o nosso cinema marginal, o cinema brasileiro da retomada, as produções brasileiras atuais, a gente não estuda nada disso. E aí, como é que a gente espera que o nosso jovem conheça o cinema brasileiro se, primeiro, esses filmes não chegam à sala de cinema e se ele nem mesmo sabe que ele existe? Entende? E aí, assim, eu tô falando, Thalita, de ter dentro do currículo de artes visuais um pouquinho de cinema. Mas a escola ela nem mesmo tem cineclube. Que dirá isso? Entende? Pensar num cineclube na escola já é uma coisa. Então, é até assim, não sei se tem alunos de ensino fundamental e médio aí no chat, mas é uma parada importante, assim, de se organizar em grêmios estudantis e organizando-se enquanto grêmios estudantis, pressionar que a escola forme cineclubes, isso é importante. Então, é um espaço de atuação interessante também que o jovem tenha. Bom, só prestigiar aqui o Sil, que você já comentou, né, do seu filme preferido, que ele pergunta aqui, o Falsa Loira é o melhor filme nacional mesmo? O Felipe já respondeu e argumentou, inclusive, fez a defesa dele pelo melhor filme brasileiro. Felipe, então é isso. Eu quero te agradecer muito mesmo. Eu agradeço. E, de novo, eu quero muito que você volte, porque tem outras discussões, estava aqui até na minha lista de perguntas para te fazer, mas a gente tem um tempo aqui, claro, também não vamos estender, porque a gente precisa terminar a nossa live e também não tomar mais o seu tempo, mas eu espero realmente que você venha mais outras vezes aqui e a gente continue as nossas conversas, as nossas discussões. Com certeza, pode contar. Tchau, tchau. Obrigada, Felipe. Até a próxima. Tchau. Abraço a todos.